Olha aí, pessoal, a novela do STF, que, vamos lá, tá enchendo o saco, né? Continua aí com cada vez mais capítulos, mais desdobramentos, e agora estamos naquele impasse sobre as duas ações apresentadas, uma pelo Partido Novo e outra pela OAB, relacionadas à questão do X, a questão do Twitter, né? E aí, o que que o senhor Nunes Marques, né, caiu no colo dele essa questão, o que que ele vai fazer? O primeiro movimento dele, nós já sabemos, nós acompanhamos aqui. Inclusive, ele levou a conversa lá para o plenário do STF, ou indicou que faria isso, né? Só que agora nós vimos a repercussão, inclusive o Barroso mesmo falou que isso não deveria ser discutido no plenário, tirou dele da reta ali com certeza, né? Ficou bastante claro aí, de forma que provavelmente, né, ou possivelmente, o Nunes Marques vai decidir sozinho a respeito desse tema, né? O que que ele vai fazer, né? Vai colocar em cima da mesa e vai peitar o Alexandre de Moraes atendendo às solicitações aqui, ou vai procurar uma saída à francesa para essa questão que, vamos lá, é bem provável que aconteça, ele tem um subterfúgio jurídico para agir dessa forma, né? Só que o nível de constrangimento dentro do STF já é quase palpável, dá para afirmar isso aí com uma certa tranquilidade. O clima não é dos mais amistosos entre os ministros, isso já não é de hoje, mas de forma geral, como colegiado, os caras estão com o negócio na mão aí, ao que tudo indica, né? Porque, olha só, existe aqui um temor por parte dos ministros do STF, né? Por conta de uma nota que foi emitida recentemente pela Embaixada dos Estados Unidos. Eles estão com medo de que isso possa repercutir negativamente na imagem do STF, né? Como se eles precisassem piorar a própria imagem, como se tivesse como, né? Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma e não te faz tanta falta assim, né? Então, como eu já tratei desse tema aqui antes, falei dos dois pedidos aqui, o do Novo e da OAB, tem algumas pequenas diferenças aí, né? Mas, de forma geral, os casos caíram no colo do Cássio Nunes Marques, né? E aí, ele estava com essa intenção de levar a questão para o plenário do STF. Parece que ele voltou atrás nessa história. Provavelmente aí uma conversa de bastidores para não comprometer todos os ministros nesse caso, porque a situação, o principal ponto de discutir isso no plenário não é revogar as decisões do Xandão, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? O STF não vai fazer essa bondade com o povo brasileiro, tomar uma decisão justa. O STF, né? Mas claro que não. Isso não vai acontecer, né? Mas isso deixaria os ministros ali como cúmplices dessa história. Eles são, todos os 11. Mas isso tornaria clara a situação, né? De que os ministros estão assinando embaixo a decisão do Xandão. Os 5 que pertencem à primeira turma, né? O Xandão mais 4 outros, eles fizeram isso já. Agora, os outros 6 não necessariamente estão afim de comprar essa briga e se comprometer nessa história, né? Porque no futuro, né? No futuro essas coisas serão vistas como a ditadura militar é vista, como o período lá do Getúlio Vargas, do Estado Novo, é visto, como a questão da própria proclamação da República é vista hoje, né? Como o olhar correto que no momento não se tem. Mas, com certeza, lá na frente, esses caras não querem ter nada a ver com isso, né? Falar, não, a gente não teve envolvimento nenhum nesse caso. Mais ou menos o que o Marco Aurélio Melo fica fazendo agora, né? Falando um monte de críticas à atuação do STF e tudo mais. Na época ele era da turminha ali, participava, nadava de braçada nessas coisas aí, né? Qual que é a do Nunes Marques nesse caso? Um monte de gente torcendo para ele tomar uma decisão monocrática, atendendo o pedido do Novo, seria o melhor, né? Ou pelo menos o da OAB para acabar com a multa lá de R$ 50 mil, né? Mas ninguém nem sabe como é que esse troço vai funcionar na prática. É uma carta na manga do Xandão para atacar algumas pessoas. Isso aí você pode ter certeza, né? Agora, o fato é que o pessoal esperava que o Nunes Marques tomasse alguma iniciativa em algum desses âmbitos, né? Só que ele tem uma saída jurídica para não se envolver nesse caso também, né? Porque aí
se a minha teoria de que o plenário do STF não quer se envolver, os outros 6 não querem se envolver com o julgamento desse caso, o Nunes Marques pelo menos teria que fazê-lo, né? Só que qual que é o ponto aqui que pode ser tomado por ele a partir daqui, né? Então, ele está aguardando nesse momento aquele prazo de 5 dias que ele deu para a AGU, para a PGR e para o próprio Alexandre de Moraes, né? Então, provavelmente isso aqui acontece ainda essa semana. Esse prazo vai ser cumprido, aí o pessoal vai se manifestar aí e tudo mais, e a partir daí, então, o Nunes Marques poderá seguir ou não com essas ações, né? O paraíso seria ele decidindo monocraticamente sobre o tema. Decisão monocrática ele não precisa levar para o plenário, leva se quiser, mas isso não vai acontecer, né? Eu já tinha adiantado isso aqui, inclusive, que eu acho pouquíssimo provável que ele tome essa iniciativa. O que algumas pessoas de dentro da PGR, aquelas fontes ali, né, já informam, né? Eles estão indicando aqui o seguinte, né, que ele provavelmente não vai seguir com essas ações, né, não vai reconhecer a ação usando um subterfúgio jurídico que é o seguinte: a ação que foi ajuizada tanto pela OAB quanto pelo Partido Novo é a DPF, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né. O que ele vai alegar, o Nunes Marques, de acordo com o pessoal da PGR e os anônimos da PGR, é que uma ADPF não pode ser usada contra a decisão de algum ministro do STF, né? Muito menos uma decisão que foi referendada de forma quase unânime por uma turma do STF, né? Ou seja, é uma decisão colegiada, né? Então, essa ADPF existe aí e tudo mais, só que, inclusive, há uma discussão hoje no Supremo aí, né, de o quanto que esse tipo de ação pode ser utilizada, de que forma ela pode ser utilizada aí, né. E o grande problema, né, de fato aí o grande ponto não é se isso vale juridicamente ou não, se a peça, se é a ação correta a se tomar nesse caso. O grande ponto né, por que o Nunes Marques compraria essa briga contra o Alexandre de Moraes? O que ele ganharia nessa história aí, né? O Barroso mesmo, né, que parece bastante desconfortável com todo o caso, ele falou que não vê necessidade do tema ser discutido aí pelos ministros, porque já houve uma decisão colegiada nesse sentido aí, né, que foi uma estratégia do próprio Alexandre de Moraes, sem dúvidas, né? Então, para onde que isso aqui vai? A gente está meio que conjecturando aqui, é claro, mas vamos saber nos próximos dias, né? No fim das contas, levando ou não para o plenário, aceitando ou não a ação, já dava para saber que isso aí não terminaria com a revogação das decisões do Alexandre de Moraes, né? Seria um mundo perfeito demais para acontecer aqui no Brasil, né? Isso não muda o fato, porém, de que o clima no STF está bastante tenso, porque eles estão puxando a corda a limites que nunca foram antes estabelecidos, né? Então, a embaixada aqui dos Estados Unidos publicou uma nota, né, a respeito da situação do Twitter aqui no Brasil, do X, né, falando o seguinte aqui, que está monitorando a situação, olha só, né, e afirmando, né, que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável, ou seja, né, claramente dizendo que a decisão do Alexandre de Moraes viola um pilar fundamental da democracia, ou seja, não compram esse papo de que ele está defendendo as instituições, defendendo a democracia, muito pelo contrário, né? Então, isso aqui aconteceu, teve toda a repercussão aí e tudo mais, né? Só que os ministros aqui do STF ficaram um pouco preocupados com isso, por quê? Por causa do timing em que a coisa aconteceu, né? Porque isso aqui foi publicado, inclusive, né, antes do bloqueio do X efetivamente ser feito, ou seja, né, antes que a cagada atingisse um patamar maior, ou seja, né, a coisa meio que foi antecipada por parte aí da embaixada dos Estados Unidos, nem esperaram a suspensão, acreditando, né, tendo em mente de forma correta que o que já estava acontecendo antes era suficiente para ser motivo de repúdio. E aí os ministros ficaram com medo de alguma retaliação, por exemplo, a questão aqui, né, de o visto americano do Alexandre de Moraes ser cassado, né? O que isso aqui representaria em matéria de problemas, né?
uma encheção de saco para o Xandão, que não ia poder ficar indo para os Estados Unidos e tudo mais, nada além disso do ponto de vista prático, mas representaria um constrangimento internacional para o STF como um todo aí, né? E acabaria respingando no Lula e eventualmente no Joe Biden, né? Seria uma coisa aí quase que diplomática, um incidente diplomático aí, né? Mas parece que o pessoal aqui da fontes diplomáticas dos Estados Unidos, né? Parece que eles indicaram que não tem essa hipótese, isso sequer foi pensado aí até o momento, né? E nem faz sentido de acordo com as regras dos Estados Unidos em matéria de suspensão de vistos, né? Só que apenas o fato disso ter sido considerado entre os ministros, eles terem ficado com medo disso acontecer, mostra que tem, de fato, uma tensão interna aí por conta das decisões do Alexandre de Moraes em relação ao X, em relação ao Twitter, né? E parece que sim, dentro da Suprema Corte, lá dentro do STF, o pessoal já considera as decisões do Xandão muito exageradas, né? E repercutindo muito mal frente à opinião pública, né? É o que eu falei, a corda foi esticada num nível que não havia sido esticada antes. E todo mundo está com medo de aonde isso pode parar. Se você acha que os senhores ministros do STF estão seguros em seu lugar, meu amigo, eles estão preocupados como qualquer outro político estaria preocupado numa situação de crise, né? Uma situação completamente imprevisível ao que tudo indica. Vamos ver qual será a decisão do Nunes Marques nos próximos dias a esse respeito. Meu palpite é que ele não vai aceitar, infelizmente, essas ações. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.